Vamos falar então de quando a barriga inchada vira sinal de alerta, gente, aquele desconforto abdominal. É tema do quadro Viva Melhor de hoje. Desconforto abdominal que, aliás, pode ter causas bem diferentes, não é isso? Geiseriel Cunha, conta pra gente. Pode ser uma intolerância alimentar, pode ser uma doença inflamatória e até um tumor, né, Geise? Tem que investigar, né? Tem que investigar sim, viu, Marta? Inclusive eu estou aqui, né, no nosso quadro Viva Melhor hoje com um gastro, né, que é o Nelson Catcat Jr., que vai exatamente nos dar dicas, Marta, a respeito disso, porque a grande atenção é com relação ao tempo em que esses sintomas acabam perdurando ali na pessoa. Isso é de extrema importância ficar atento, sobretudo para as pessoas acima dos 45 anos. Né? Então eu estou aqui com o doutor Nelson Catcat Jr., doutor Nelson, me diz uma coisa, com relação a esses sintomas, aquele sentimento, né, de barriga inchada e tudo mais, muita gente tem isso. Acontece, às vezes come uma feijoada, como a gente estava conversando aqui, mas quando a pessoa precisa ficar atenta, quando ela deve realmente, olha, eu acho que isso aqui é algo a mais. Bom dia e bem-vindo aqui ao SC no Ar. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que quando o sintoma passa de um mês, a gente deve levar isso muito em consideração. Porque, esporadicamente, às vezes pode ser uma virose que a gente pegou e a digestão não ficou legal, depois de uma refeição muito pesada, depois de uma boa ingesta alcoólica. Então, isso com certeza muda a nossa digestão. Agora, se para qualquer coisa que eu como ou para algum alimento específico eu estou vendo que esse sintoma se repete e passou de um mês, para tudo e vamos investigar. Porque não adianta só ficar tomando antigases, que é o que a população às vezes fica fazendo. Você fica postergando um diagnóstico que muitas vezes é importante e, sem ter um diagnóstico adequado, a gente fica sempre tapando o sol com a peneira. Falando nesse sentido em sol com a peneira, tem aquele tipo de medicamento também que geralmente se dá, que é aquele que repõe flora e tudo mais. Isso acaba também aliviando e às vezes então maquiando a real causa, é isso mesmo? Perfeito. Essa é uma das grandes premissas. Então, para algumas doenças, como algumas desbioses, a mudança de hábito, o uso de, às vezes, algum probiótico pode ajudar? Com certeza. Mas para algumas doenças, imagine você, o intestino todo inflamado. Como é que ele vai receber micro-organismos vivos? Aquilo ali vai gerar mais inflamação, mais estufamento, porque o intestino não está pronto. Então, muitas vezes, doenças simples, como uma intolerância alimentar, intolerância à lactose, intolerância à frutose, intolerância a frutano, que tem a ver com, por exemplo, os açúcares do trigo, isso tem o mesmo sintoma que uma doença grave, como às vezes uma neoplasia, como às vezes uma doença autoimune, né? Então, se a gente não faz o diagnóstico correto, isso vai se protelando e atrasando uma coisa que é importante. Agora, com relação a esses sintomas, né, e até essa espécie de maquiagem, por assim dizer, existe por exemplo, alguma forma de acabar prevenir, porque, por exemplo, às vezes a pessoa está passando também, eu acho que um ponto importante de se abordar é porque agora tem essas doenças psicossomáticas, né? Porque, por exemplo, é importante a pessoa também avaliar, né? E não somente já para maquiar o sintoma ou tomar algum tipo de remédio, mas avaliar o momento da vida também, né? Porque às vezes teve uma mudança brusca, às vezes começou a comer determinado tipo de alimento. Tudo isso é uma soma de fatores que pode gerar alteração no estômago, né? Eu costumo dizer no consultório que assim, às vezes você pode comer o alimento mais saudável do mundo. Se o teu intestino não está pronto para recebê-lo, não vai adiantar. Então, nesses momentos onde a gente dorme mal, dorme pouco, tem uma higiene do sono inadequada ou está sempre estressado, na hora de comer vai ver ali o celular, fala comendo, são hábitos que pioram a nossa digestão. Jantar muito tarde, né? Ou evitar de tomar a quantidade de água adequada ao longo do dia, mascar chiclete, todos esses são hábitos, inclusive, lógico, fumar, beber, né? Com certeza acabou influenciando. Se a gente pudesse trazer práticas boas para quem está assistindo a gente, com certeza, atividade física, né? Evitar de comer pelo menos 2 horas antes, né, de se deitar. Então, tudo isso acaba interferindo. Lógico que essas maquiagens que a gente está falando são importantes num curto espaço de tempo. Então, organizar a dieta, evitar alimentos pesados de noite, por exemplo. Mas, persistindo o sintoma, a gente investigar. E tem um monte de exame que tem ajudado nisso. Então, temos exames clássicos, como endoscopia, colonoscopia, tomografia, mas tem a chegada de um exame de um teste respiratório que ajuda a gente a identificar tanto intolerâncias alimentares quanto até mesmo disbioses. Essas mudanças da nossa flora intestinal que acabam gerando muita fermentação e vi uma frase clássica no consultório. Doutor, tudo que eu como me estufa.
Então, a gente sim tem uma ordem para investigar essas questões e, às vezes, nos exames de sangue aparecem sinais de doença autoimune, de inflamações importantes e a gente tem que abrir o leque diagnóstico e não sair fechando. Perfeito, então. Tá aí, doutor Nelson Caticati Júnior. Muito obrigado, tá, pelas informações, pelas dicas. E até faz muito sentido mesmo, porque esses tempos eu comi um monte de kiwi. E aí começou a me dar uma dor. Fui investigar, não era nada, ainda bem. Mas fato é, igual o doutor falou, né? Pode ser que às vezes a gente come alguma coisa até saudável, mas o intestino não preparado para aquilo pode dar ruim.